Opa, e aí, Clonada, tudo bem? Olha só, a gente tanto fala aqui nos nossos vídeos da agricultura familiar, da importância que isso é ao nosso dia a dia. Porém, a gente sempre deixou claro da importância também das grandes propriedades. E hoje a gente está numa propriedade um pouquinho maior, tá? Dá para se dizer que é uma super propriedade. Vou falar com o André aqui do lado, ele vai se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho da onde a gente está e do que se encontra nessa propriedade. André, tudo bem? Olá, Giovanni, tudo bem? Bom, Giovanni, eu me chamo André, eu sou agrônomo da empresa. Nós estamos aqui na Agropecuária Skill, é uma empresa produtora de maçãs, com sede em Vacaria. E ela tem, então, nessa região, algumas fazendas produtoras de maçã. Hoje nós estamos aqui na propriedade do Monte Alegre, né? Essa propriedade aqui, podemos saber quantos pés ou hectares de maçã se situam aqui? A gente não costuma falar em pés, né? Porque são milhões de plantas, de macieiras, né? Então a gente costuma sempre falar em hectares. Essa propriedade aqui atualmente tem 280 hectares. 280 hectares de maçã. Exatamente. Isso é maçã que não termina mais. Maçã que não termina mais. Bem, algo que nos chamou a atenção à primeira vista, assim, é uma floresta morta, né? Nesta época, ela está em que fase agora? A planta, né, no período de inverno, Giovanni, ela encontra-se em dormência, né? É uma planta que no inverno ela perde as folhas, né? A partir do momento que começa a primavera, ela tem início a brotação, né? Aí vem a brotação, vem as flores, formação de frutos, e a gente vai colher essa maçã lá a partir de final de janeiro, fevereiro, e vamos com a colheita até final de maio. E aí finalizou. Aí termina o período de colheita. Novamente aí a planta vai entrar em dormência. A principal fase seria o período de colheita. Nós temos atividade todo ano. Embora a planta esteja em dormência agora, nós estamos na atividade de poda, né? Então, todo ano a gente tem atividade. Falando em poda, a gente viu a turminha lá, que está na poda ali, aí deve ter várias turmas fazendo isso agora, né? Dos anos foram se passando da modernidade, hoje, como é que é o sistema da poda que funciona? Ainda na manual ou já mudou um pouquinho? Ainda, o grande volume de poda ainda é manual, porque se você imaginar o tamanho da empresa, hoje nós temos em torno de 500 pessoas fazendo poda. 500 pessoas lidando na poda. Lidando na poda. Então, embora o sistema tradicional ainda seja a tesoura manual e o serrote, a gente já vem implementando algumas variações, como é o caso da tesoura elétrica, né? A gente já há 3 anos vem trabalhando com tesoura elétrica. Não é assim uma ferramenta para colocar na mão de 500, 600 pessoas. Então a gente trabalha com algumas pessoas fazendo poda com a tesoura elétrica. Ou seja, ela consegue agilizar um pouco o trabalho. Ela agiliza o trabalho. André, conversávamos sobre 280 hectares nessa fazenda aqui. Mas Exatamente. A empresa, ao total, tem quantos hectares? A empresa hoje tem 3.200 hectares de pomares. 3.200 hectares. Exatamente. Quantos anos a empresa está trabalhando com frutas? Bom, a Agropecuária Skill ela foi fundada em 1987. É uma empresa aí, se considerar no setor como um todo, uma empresa bastante jovem, né? E ela está sediada no município de Vacaria, né? E também temos fazendas no município de Monte Alegre, de Bom Jesus e muitos Capões. Então, no entorno de Vacaria. Tudo Rio Grande do Sul. Tudo Rio Grande do Sul. Anos atrás, comparada a hoje, a produção aumentou por hectares também em quilos ou não? Sim, a gente vem tendo um crescimento bastante significativo de produtividade, né? Se a gente voltar aqui para 20, 30 anos atrás, onde se tinha uma produtividade de 20, 25 toneladas, hoje a gente está falando aqui em 50, 60, até 70 toneladas por hectare. Então a gente teve um aumento de produtividade em função das tecnologias que foram surgindo e os produtores foram implementando em suas propriedades. A gente está aqui metade de agosto. Vocês estão fazendo a poda agora nos galhos secos. Exatamente. E como é que continua depois? Existe mais alguma poda? Essa poda que a gente está realizando agora, a gente chama poda de inverno, né, que é executada quando a planta está dormente, né? A gente retira o excesso de ramos que a planta tem, adequa o número de gemas que a gente precisa deixar para que a planta atinja a capacidade máxima de produção. Depois dessa poda, nós vamos ter uma outra poda que se chama poda de verão, né, que é para retirar
o excesso de brotação que ocorre na planta do início que ela começa a brotar até lá para o mês de dezembro, janeiro. Então são duas podas, a poda de inverno e a poda de verão. E nesse caso, a tesoura elétrica, a bateria, ela facilita, agiliza esse trabalho também? Com certeza, né? Além dela trazer um conforto para o podador em termos de esforço, diminui o esforço que o podador faz, ela também aumenta o rendimento. E hoje a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Exatamente. Algo que nos chama atenção, não só aqui, como nos pomares que nós passamos, é as telas. A gente sabe que isso tem um custo alto também, né? Mas é necessário realmente, e a finalidade disso? Giovanni, nós estamos numa região que tem muita ocorrência de granizo, né? E o granizo hoje é o principal problema que a gente tem em qualquer cultura, não só na maçã, mas qualquer atividade agrícola. Se houver uma ocorrência de granizo, você vai perder a produção. Então a gente utiliza essa cobertura de tela para proteção do granizo. A gente não vai falar de valores, mas o custo não é baixo. É bastante alto. E a durabilidade, como é que funciona? A gente estima que tenha pelo menos aí uns 15 anos de durabilidade. E influencia a cor para a maçã, o preto, o branco, ou não tem nada a ver? Tem influência. Ela tem a tela preta, ela tem um maior sombreamento. Então ela acaba interferindo mais na coloração final da fruta. Por isso que a gente começou a utilizar a tela branca. Veja aqui, irrigação, canos. Como é que funciona a propriedade? Totalidade, porcentagem? Irrigação, se falar na fruticultura, principalmente na macieira, a gente está numa região que chove muito. Tá? Nós temos aí uma pluviometria na faixa de 1.500, 1.800 até 2.000 milímetros por ano. O que a gente fez? Não se tinha nenhum trabalho de irrigação em macieiras, pelo menos irrigação por gotejamento, microaspersão. Então essa propriedade a gente se instalou uma área para justamente se estudar qual a efetividade da irrigação na macieira. E já tem um resultado positivo ou não? É positivo. Eu diria assim que hoje, se eu fosse um produtor próprio de maçã, além de fazer a instalação do pomar, eu colocaria a proteção antigranizo em um sistema de fertirrigação. Exprimir a maior capacidade que a planta possui. Para nós, no sul, na região central, lá que lidamos com tabaco, verdura, essa onda de frio que fez esse ano nos assustou muito e nos causa preocupação e prejuízos muitas vezes. A gente sempre associa a maçã ao frio. Como é que foi para vocês aqui então esse frio desse ano? Foi um dos melhores invernos que nós tivemos. A maçã, quanto mais frio no inverno, melhor é para ela iniciar esse processo de brotação e ter uma capacidade produtiva boa. Então esse ano nós podemos dizer que foi um dos melhores invernos que nós tivemos nos últimos anos. Pêssego a gente sabe, eu sei por lá em casa, quando o pêssego está formado já e cai uma geada forte, ele queima. A maçã, como é que é esse caso então? É a mesma situação. Qualquer fruta, qualquer cultura que esteja no processo de produção, vai haver prejuízo se houver uma ocorrência de geada. Ou seja, o frio na hora certa é positivo. Exatamente. Na hora errada ele causa transtornos e prejuízos. Exatamente. O que a gente está torcendo agora para que aumente a temperatura e que não ocorram mais geadas. Bem, a gente conversou com o André, município de Vacaria, e a gente agradece a sua atenção. Sei que o seu compromisso aqui, o tempo passa, corre, né? E a gente deseja para vocês uma boa sorte. E maçã o que não vai faltar, né? Se depender de vocês. Exatamente, é o nosso trabalho, né? A gente está dentro do pomar o ano todo. E a nossa maior alegria é chegar no final da colheita e saber que produziu uma fruta de excelente qualidade e com um volume dentro do esperado. Muito obrigado então. E a gente agradece também a Jacto por essa parceria, de estar conosco apoiando e poder mostrar isso aqui, do que existe nesse nosso interior, né? De propriedades que produzem e produzem bastante. Grande abraço, tchau!